Boa noite a todos que nos assistem nesse sábado. Estamos realizando mais uma live, né? E graças a Deus vem dando certo. E eu queria começar essa live de hoje, onde nós vamos bater um papo com Edelzuíta, uma afogadense que reside na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. E, com muito prazer, a gente recebe ela hoje para mais uma live. Mas eu queria iniciar, porque quem não sonha, para de viver. Essa live foi uma iniciativa de três cabeças pensantes. Ana Maria, Albertino, que é o nosso diretor, e Itamar França. A nossa intenção foi tão somente de prestigiar nossos conterrâneos que vivem fora de Afogados da Engazeira. É uma oportunidade onde essas pessoas têm de matar a saudade, de falar da sua terra, de falar das suas recordações, do tempo de criança, do tempo de adolescente, o que lhe fez partir para a cidade grande. Então, foi somente essa a intenção. Não copiamos nada de ninguém, porque copiar é muito bom, mas quando você copia, a sua mente fica preguiçosa. Então, o bom é você ter criatividade, é você ter ação, ter atitude e ter sua própria ideia. Porque senão você nunca vai subir. Olha bem para mim. Olha bem dentro dos meus olhos. Sonha alto, mas não copia nada de ninguém. Copiar o que é bom vale a pena. Mas se você for viver copiando o seu vizinho, copiando o seu amigo de trabalho, copiando inúmeras coisas, você nunca vai crescer. Você nunca vai ser um bom representante de qualquer coisa que você venha a assumir. Então, o bom é você ter ideia, o bom é você ter personalidade própria, o bom é você criar. Então, eu só gostaria de dizer que a nossa live teve esse intuito, não de copiar ninguém, mas de prestigiar os nossos conterrâneos que vivem fora de Afogados da Engazeira. E gostaria também de dar os meus parabéns antecipados a todas as vovós que agora nos assistem, porque amanhã é o dia em que se comemora o Dia dos Avós. Então, os parabéns vai para mim, vai para todas as vovós que estão nos assistindo, né? Então, vamos começar o nosso bate-papo com a nossa querida Edelzuíta, que reside na cidade do rei Roberto Carlos, que reside na cidade Cachoeiro do Itapemirim, onde inspirou o nosso querido rei Roberto Carlos, né? Onde ele diz: meu flamboyant, a primavera, que bonito que ele era, fazendo sombra no quintal, mais ou menos assim. Eu adoro essa música, mas não sei cantar. Edelzuíta vai contar um pouco para a gente. Boa noite, Edelzuíta, carinhosamente chamada por Dita. Eu gostaria, Edelzuíta, que você se apresentasse, dissesse o seu nome para as pessoas que estão nos assistindo, dissesse a família que você pertence aqui em Afogados da Engazeira, para a gente começar o nosso bate-papo. Bem, como você já adiantou, o meu nome é Edelzuíta, e até então todos me conhecem como Dezuíte, exatamente por um erro de escrita no cartório. O meu apelido de criança é exatamente pela origem do meu nome. Eu sou da família de Zuzinha, uma família numerosa, tenho muitos irmãos. Acredito que a maioria aí dos afogadenses conhece seu Zuzinha, que já é falecido, já partiu desde 2014. E eu tenho irmãos ainda aí. Tem a Ana Paula, tem o Eudislane, tem o Luiz, tem o Paulo,
tem a Ana Paula, e tem irmãos espalhados em São Paulo, tem irmãs aqui em Cachoeiro, a Carminha, a Fátima, tem a Hilda, tem muitos irmãos espalhados. Se eu for falar o nome de todos, a gente vai ficar a live quase toda falando o nome dos meus irmãos. Mas a minha história de vir para Cachoeiro de Itapemirim, antes tem uma trajetória que eu fiz ainda criança para a Bahia. Eu saí de Afogados ainda criança. A Fátima, que é a minha irmã mais velha, me levou para Sobradinho, na Bahia. Dos 13 aos 18 anos, eu morei com a Fátima, que tomou o lugar de mãe. Por quê? A minha mãe faleceu, eu tinha 4 anos de idade ainda, e fiquei uma certa época em casa com o papai, com os irmãos, e Fátima, depois de casada, me levou para a Bahia. Da Bahia, Ana, eu voltei para o Pernambuco, para Afogados, com 18 anos, e foi só o tempo de providenciar documentos para voltar, sair de Afogados. Então, a minha passagem por Afogados se restringe muito à minha infância. Você está aqui, eu não sei até onde foi ao ar, eu estava falando, né, que fui embora muito criança, eu acredito criança, porque 13 anos na nossa época, hoje eu tenho 54 anos, há alguns anos atrás, quem tinha 13 anos era criança, então eu fui para a casa da Fátima, minha irmã mais velha, morar com ela, até permaneci aos 18 anos, quando retornei para Afogados, com documentos já, todos tirados na Bahia, para ir embora para São Paulo com a Mauri, que era o meu irmão, que já morava lá em São Paulo. E morei dos 18 até os 30 e poucos anos. Ao todo, foram 15 anos morando em São Paulo, onde eu tive o meu filho Matheus, que hoje tem 26 anos. Sou mãe solteira dele. Atualmente, eu estou casada, já tenho 2 filhos do meu casamento. Estou casada com o Nilson, que no momento não está em casa, saiu para a casa da mãe dele, mas meu outro filho pequeno. E aqui em Cachoeiro de Itapemirim eu estou desde 2000. Eu vim embora para cá em janeiro de 2000. E a minha história nessa cidade é fascinante, porque eu sou apaixonada por essa cidade. É uma história muito pitoresca. Enquanto eu morava em São Paulo, eu vinha passar férias aqui, porque a Carminha, né, a minha irmã e a Fátima moravam já aqui, e algumas vezes eu vim passar férias aqui, na casa delas. E me apaixonei pela cidade, pelo fato de poder sair a pé, andando, aleatoriamente, e não ser molestado de nenhuma forma. E eu fiquei fascinada com esse estilo de vida. Uma cidade tranquila, pacata, agora já não é tão mais tranquila, nem tão pacata mais. Mas isso tudo vem em decorrência da situação que o nosso país, de uma forma geral... desenvolvimento, né, Dita? A cidade cresce e junto com ela vem a violência, crescem, né? Os problemas, exato. E eu decidi que quando a empresa na qual eu trabalhava fosse demitida, ou eu tivesse condições, eu viria embora para Cachoeiro. E 15 anos em São Paulo, eu projetava uma vida mais tranquila para o meu filho, exatamente por causa da violência. Cidade muito grande, Cachoeiro de Itapemirim já dava uma condição de vida melhor. E eu sonhava com isso para o meu filho. Eu tinha a certeza de que aqui eu encontraria a tranquilidade necessária para educar uma criança sozinha, no caso, já que eu era a única responsável por ele. Foi baseado nisso que eu vim para Cachoeiro, pela tranquilidade, a qualidade de vida que tem nessa cidade. Que mesmo com todos os problemas de violência, ainda eu consigo caminhar na rua, de uma forma menos assustadora do que uma capital como São Paulo, Rio e outras que a gente já sabe que existe. Então é isso, Ana. Eu estou aqui há 20 anos, escolhi para morar aqui, tenho saudade de Afogados, gostaria muito de poder ir mais vezes visitar os meus familiares que aí estão, mas as condições financeiras não me permitem atualmente. Fui em 2014 por ocasião da doença do meu pai, não foi por um passeio, né?
mas por necessidade de ver o meu pai, e de lá para cá não pude mais voltar. Mas estamos aqui para responder todas as perguntas que você fizer e tiver ao meu alcance de conhecimento. Olha, Dita, você, como sempre, é muito simpática, né? Desde criança Obrigada. que você tem esse jeitinho meigo, muito simpática, e apesar de já fazer um bom tempo que a gente se viu, mas eu acho que você continua aquela menininha, aquela carinha de criança, aquela menininha meiga, dócil, às vezes brava, né? Às vezes era valente. Não, eu ainda Personalidade sou. A minha forte. personalidade é forte. Eu sou uma pessoa assim muito, muito nervosa, muito estressada. Meu marido, meus filhos que o digam. Mas é aquela história, Ana, a gente dá aquilo que a gente recebe. É A gente não vai verdade. mudar, a gente não vai mudar a personalidade de uma hora para outra, né? Célia Por Batista dando exemplo, boa noite para a gente. Obrigada, Célia, por você estar nos assistindo. Célia Batista, Desuíta, você lembra dela? Filha de seu oh, Luiz Batista e Dona Luzia, que morava próximo ao sítio de vocês. lembro sim. Tem muita Virgínia gente aí que Nascimento, Neguinho, olá, Ana Desuíta, boa noite. Quero aproveitar aqui já para deixar um convite para você, viu, Virgínia Nascimento, para ser o nosso próximo entrevistado. Renan Pereira, kkkk. Obrigada pelo kkkk, viu, Renan? Tudo Renan é vale. filho da Eugênia, minha irmã. Ele é meu Filho de sobrinho. Eugênia, É o mais novo da Eugênia. tá. Ele é um gato. Então, Ana, Virgínia você pode... dizendo que conhece muito seu Zuzinha. Zuzinha era uma figura, era um cidadão de bem, muito conhecido em Afogado da Engazeira, por ser um senhor muito religioso. Uma profissão também que se destacava, né, na época, era marchante, e marchante era muito conhecido, né, na época, porque tinha muitos clientes, muitos fregueses no açougue, e tornava-se uma pessoa conhecida, né? Aos sábados, ele estava ali no açougue público, comercializando, e tornou-se uma pessoa muito conhecida, era funcionário público estadual da escola de seu Luiz Alves, né? Grande diretor, Luiz Alves, que foi uma pessoa também que escreveu a sua história em Afogado da Engazeira e que vai continuar, vai ficar para sempre em nossas memórias, seu Luiz, por tudo que ele foi e por tudo que ele fez pela educação de Afogado da Engazeira. Seu Luiz Alves será eterno na história. Eu tive o prazer de estudar na escola que ele foi diretor, a quinta série, né, e a sexta, que foram as duas séries que eu consegui fazer aí em Afogados, e só depois, Ana, de muitos anos, a minha vida estudantil parou. Quando eu fui para Sobradinho, eu não voltei a estudar. Dita, eu não sei se você está me ouvindo, se é a minha internet ou é a sua. Está me ouvindo bem? A sua está cortando o áudio. A minha internet é até boa, eu não sei se é a minha, né? Eu não posso garantir. Mas o seu áudio está saindo picotado. E a imagem também está travando. Cortado. Está picotando. Talvez seja o local que eu estou, porque eu estou essa live está sendo transmitida aqui do meu sítio, né? Eu já falei em outras lives que eu estou de quarentena. E a gente está fazendo essas lives sempre aqui na minha chácara. Sei. Dita, eu gostaria que você dissesse para a gente um momento difícil e o mais feliz em sua vida. Momentos difíceis não dá para resumir em um só. Mas a perda do meu pai eu poderia resumir no mais triste para mim. Por quê? Quando a minha mãe partiu, eu era muito criança, então não tinha entendimento da perda, né? Do que é perder alguém que você ama. Eu não tinha ainda esse conhecimento. Mas a perda do meu pai foi, assim, muito difícil para mim. Eu vou me segurar para não chorar, porque a gente que é cristão sabe. Chorar faz bem para a saúde.
Só mancha a maquiagem, a gente que é cristão sabe que a morte, em certos casos, é prêmio, né? Se morre em Cristo, está com a salvação garantida. Mas, por mais que passe o tempo, o ser humano não está ainda adaptado para perder alguém. A gente perde, acostuma com a ausência e supera. Porque nós sabemos que esse é o fim de todos, né? A morte virá para todos. É verdade. Agora, momentos alegres, Ana, eu tenho muitos. O nascimento dos meus 3 filhos são as coisas mais agradáveis para mim. E eu resumiria nisso: ser mãe. Eu ainda não sou avó, apesar da idade. Concordo. Eu faço das suas palavras as minhas palavras. Eu tenho um filho de 11 anos, todo mundo confunde como avó quando eu saio com ele, mas é minha raspa de tacho, a minha ponta de rama, de 11 anos de idade. E o Bernardo, né, de 19, que é o do meio, e o Matheus, que tem 26 anos, que está casado. Então, Ana, são esses momentos. E quando eu voltei a estudar, voltando lá no assunto, que eu estudei lá com o senhor Luiz Alves, no colégio, né, no ginásio, eu fui para Sobradinho e fiquei até vir para Cachoeiro sem estudar, só com a 6ª série. Eu sobrevivi em São Paulo, tendo só a 5ª e a 6ª série. Trabalhei, perdi muitas oportunidades por causa disso, exatamente por conta de não ter, pelo menos, o ensino fundamental, né, que é o de 5ª a 8ª série, que hoje se chama ensino fundamental. E eu quero tocar exatamente nesse ponto, Ana, chamar a atenção para os jovens, principalmente para o meu sobrinho, que eu sei que está assistindo, o Renan, e mais alguns que estiverem assistindo, não deixar a juventude passar, para não perder as oportunidades que eu perdi por falta de ensino, de educação, de conhecimento, de diploma, que é isso que conta mesmo. É o preto no branco, né? Eu voltei a estudar, Ana, aos 30 e poucos anos, aos 35 anos, eu já tinha o Bernardo pequeno, 2 para 3 anos de idade. Eu voltei por supletivo à noite, numa escola chamada Aristides Campos, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, na qual eu fiz a 7ª e a 8ª série, e fui para o ensino fundamental em uma outra escola aqui no Coronel Borges, que os moradores de Cachoeiro conhecem, chamado Ávila Júnior, hoje é chamada Escola Viva de Tempo Integral, onde eu fiz o ensino médio e saí de lá decidida que eu ia fazer a faculdade logo em seguida. E não foi esse o plano de Deus. Aprove a Deus que assim que eu terminei o ensino médio, eu fiquei grávida do Lázaro, aos 43 anos. Porque o tempo de Deus não é o nosso. Exato. E todas as vezes que eu dele, né? Todas as vezes que eu encontro alguma professora que me deu aula no EJA, né, que é o ensino para adultos e jovens, elas falam, o seu diploma se chama Lázaro, sua faculdade é Lázaro. E esse ano eu decidi fazer uma faculdade, realizar o sonho de cursar o ensino superior. Você faz faculdade do quê, Edelzuíta? Qual o curso que você... Educação Física. Educação Física? Esse ano eu estou... bacharel em Educação Física. Esse ano eu resolvi dar o pontapé inicial para a realização desse sonho. E voltando a aconselhar os jovens, não percam já parece com você, porque você gosta de aventura, gosta de escalar montanhas, gosta de obstáculos e de desafios. Foi isso que me levou, Ana, a tomar essa decisão e fazer esse curso superior nessa área. Por quê? Eu gosto e eu queria me aprofundar no assunto, né? Me formar. Eu não sei qual o propósito de Deus com essa faculdade, mas eu sei que é a realização de um sonho. E eu estou muito feliz. Essa quarentena deixou a gente um pouco afastada, talvez volte agora dia 10 do mês que vem à faculdade, as aulas presenciais. Até então nós estávamos tendo só aulas online, mas segundo a faculdade vai ter o retorno presencial dia 10 de agosto. E estamos aí aguardando para ver o que tem mais pela frente. E eu estou à sua disposição. Muito bem, você até se antecipou, né? Eu tinha essa pergunta dentro
da área da educação, onde eu iria perguntar a você: você conseguiu concluir seus estudos regulares? Foi difícil ou fácil? Consegui terminar os estudos, mas você já falou, né? Já adiantou, e eu acho que deu para todas as pessoas que estão assistindo entender bem o início da sua trajetória de vida, que a gente ainda vai bisbilhotar mais ainda, viu, no decorrer dessa live. Sim, pode bisbilhotar, eu estou aqui para isso. Me diz uma coisa, qual o nome da tua primeira professora? A minha primeira professora se chamava Apolônia. Foi com ela que eu aprendi que o meu nome não era Desuíte. Aos 7 anos de idade, quando ela escreveu no quadro para a gente copiar no caderno, aquelas linhas pontilhadas que ela fez, e eu descobri que o meu nome era Edeusuíta. Você imagina, depois de você ouvir 7 anos da vida, que alguém te chama de Desuíte, e de repente não é Desuíte, é Edeusuíta. Ana, aí em Afogados é muito comum no Pernambuco, no Nordeste, mas eu sofri muita discriminação e até hoje eu sofro, mas eu não ligo mais não, já superei isso. As pessoas rirem do meu nome. Eu falei em uma das suas lives do nome, né? Que a gente está em pleno século XXI. Deusuíta. Deusuíta, mas eu chamei muitas vezes de Desuíte também, viu? A maioria das pessoas lá no nosso bairro chamava você de Desuíte. Na verdade... As minhas irmãs todas minhas irmãs, meus irmãos me chamam de Desuíte. Eu acredito que até papai desconhecia a pronúncia e a escrita correta do meu nome. Ou seja, a origem dele, eu não sei se convém eu falar. Ele tinha uma madrinha que se chamava Desuíte e ele quis homenageá-la colocando em mim. Inclusive, o apelido dela também é o meu. Quer dizer, o meu apelido é o dela, Ditinha. Chamavam ela de Ditinha e começaram a me chamar assim também. Mas eu acostumei com esse nome porque eu creio que não é por acaso que meu pai escolheu esse nome. E me adaptei. Eu me adaptei. Quando eu estou numa sala assim de milhões de pessoas e chamei Deusuíta, é só eu que levanto. Então, eu me sinto privilegiada. É um nome exclusivo. Deusuíta. Eu quero lhe dizer que Dona Apolônia ainda reside aqui em Afogado da Engazeira. Que linda! Tem um programa na Rádio Pajeú. Grande professora, uma senhora excelente. Foi uma professora que marcou sua história na área da educação também, muito religiosa, e, graças a Deus, ela ainda está aqui em nosso meio, viu? E eu espero que ela ainda viva muitos anos. Quando você tiver oportunidade, se você puder mandar uma foto dela, porque na minha memória, a aparência dela é de uma mulher elegantérrima, alta, magérrima e de pele limpíssima. Essa é a imagem que eu tenho, porque era ela dessa forma. Ainda é elegante, ela é elegante, se veste muito bem. Você achava ela alta porque você era pequenininha, mas ela é a estatura média, viu? Mas é super elegante. Anda muito chique, muito bem arrumada, uma senhora bonita. Eu vou conseguir uma foto dela e vou mandar para você. Manda sim, Ana, eu te agradeço. E não só foi ela que marcou a minha... dada, mas está incompleta. Foi a professora Apolônia que marcou tua vida enquanto professora e por que marcou. Se não foi ela, diga qual foi a que marcou sua vida enquanto professora e por que marcou. Na verdade, foi ela. Boa noite, Ana, Maria e minha mãe, Deusuíta. Muito bom esse bate-papo. Amo vocês. Obrigada, Eucária, por estar nos prestigiando. A live está sendo ao vivo, do meu sítio, da minha chácara. Então, as pessoas vão escutar um cachorrinho latindo, também participando da live. Não foi convidado, não, mas ele está participando, eu vou deixar, né? Os meus estão quietinhos, eu tenho 2. Eles estão fazendo uma bagunça. Um chorinho, tudo para variar.
É casa da vovó, né? Casa da vovó a gente não pode privar de nada. Com certeza. Então vale tudo. Pode falar, Então, Ana, Dizita. a minha Polônia, eu tenho todos os outros educadores que passaram na minha vida, na infância, na memória. Um marcou de uma forma negativa, mas eu tenho gratidão por ele também. Depois eu chego nesse ponto. É o cuidado que muitos educadores têm que ter com o que fala com as crianças, para que não crie o bloqueio que me foi criado. Ou seja, a dona Polônia me marcou de uma maneira muito positiva, porque foi ela que me ensinou o universo do abecedário, que descobriu para mim esse mundo e que eu era capaz de aprender a ler e escrever. Porque nas séries iniciais a criança já saía para a quinta série muito bem alfabetizada, né? Então eu fui para o ginásio, para a quinta série, eu já sabia escrever muito bem, a minha letra já era definida e eu sou grata muito a ela. Eu aprendi a ler e me dedicava muito à leitura. Eu acho que a minha facilidade de comunicação é exatamente pelo fato dela ter motivado a gente a ler tudo que visse pela frente. E antes de aprender a ler, Ana, eu pegava as revistas suas escondido, você não sabe, mas eu pegava a Júlia, Bianca, a Sabrina, e ficava imaginando a história, os gibis da Hilda, as revistas em Eu quadrinhos. adorava ler aquela revista. Então, mas aquelas não tinham Júlia, ilustração, né? Sabrina, Isso. Carícia, né? Eles não tinham ilustração, mas aquelas outras revistas de fotonovela tinham ilustração. Então, eu ficava imaginando pelas figuras as falas dos personagens. E a dona Polônia, ela motivava muito, ela levava uma história sempre para ler no final da aula, uma revistinha, um livro, alguma coisa que tivesse uma história rápida para contar para a gente antes da gente ir embora. Isso marcou muito, e o meu gosto pela leitura foi exatamente ela que plantou na minha vida. E eu gosto muito de ler, eu gosto muito mesmo. Tenho lido Muito pouco, bem. mas eu gosto muito de ler. E de uma forma É assim muito que... bom, Dora Lemos, muito bom esse bate-papo. Obrigada, Dora, por estar nos assistindo, viu? Obrigada mesmo, coração. Aproveita, dá aí o teu like, aciona o sininho e compartilha com a gente, para que essa live continue, porque a nossa intenção é de dar oportunidade aos nossos conterrâneos, é de conversar, é de bater um papo com as pessoas que estão fora da nossa terra, né? A gente só quer isso. Então, nos ajuda aí, para que a gente continue com esse bate-papo, que essa live continue crescendo, porque eu vou fazer uso de parte de um trechinho da música de Flávio José. Nós fomos criados no sertão pernambucano, entre o Velame e a Macambira. Então, não é qualquer coisa que vai derramar o nosso mungunzá, não é isso, Dita? A gente tem que continuar firme, forte, sem copiar ninguém, sem imitar ninguém, sem querer apagar a estrela de ninguém, seguindo o nosso próprio rumo e o nosso próprio caminho, né? O então, sertanejo, aciona aí, ele Dora, tem o uma sininho força. e compartilha com a gente, que a gente agradece de coração, viu? Um abraço para você. Ô, Dita, eu sei que você é uma pessoa religiosa, e eu digo muito que a religião, ela tem que fazer parte da vida de todo ser humano, porque você, sem ter uma religião, você não sabe para onde você vai, e você vai se perder na metade do caminho. Então, Eu não eu queria que diria, Ana, você falasse para mim, fé. Você considera que a fé é importante na vida das pessoas? Foi importante para você? Eu aprendi aqui em Cachoeiro de que há um Deus que nos ama sobremaneira. E através desse Pai maravilhoso foi dado o seu Filho único. A palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo foi dado de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é baseado nessa crença que a minha vida tem sido pautada. É na existência de um Deus que se doou em nosso favor, em remissão aos nossos pecados.
Por quê? O Pai envia um filho para morrer pela humanidade, é porque tem amor demais por nós. E Jesus Cristo não poupou a sua própria vida. Então, Ana, baseado nessa fé, é que eu supero muitos problemas, aliás, todos os problemas, porque em Deus nós podemos todas as coisas que nos são lícitas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se vê. Então, eu sempre acreditei que havia um Deus no céu, mas a sua essência verdadeira eu só conhecia através do Evangelho de Jesus Cristo, porque até então eu ouvia falar de um Deus, mas eu me sentia tão impura, tão, como é que eu posso te dizer? Eu não me permitia me aproximar mais desse Deus, porque eu não conhecia na essência. Aqui em Cachoeira de Itapemirim, me foi apresentado o Evangelho de Jesus Cristo através da palavra, Deus, da Bíblia. O nosso Deus, Dita, é um só. Né? Não existe dois deuses. Não, é um não, só. Um Criador só. E é um Jesus só para Cristo todas é o as único. religiões. E Jesus O que Cristo é o único falta caminho, né? É a gente aproximar mais dele, como você bem disse, né? Quando você está distante de Deus, você é uma pessoa. E quando você se aproxima de Deus, você passa a ser outra pessoa. Exatamente. É uma pessoa que acredita mais, uma pessoa mais forte, é uma pessoa de pensamento positivo, uma pessoa que acredita na fé e sua vida vai dar certo. Então, acho que a fé, ela traz tudo isso para a gente. Você sem fé, você não vai para lugar nenhum. É impossível agradar a Deus, né, sem fé. A palavra dele fala sem fé. É impossível agradar a Deus. Sem fé não agrada a ele, não. Né? Porque, com certeza. Até porque a gente falando só da boca para fora, ele está vendo. Com certeza. Está vendo porque que a gente está usando o nome dele em nossos vão. corações, né? Eu tenho fé, eu sou uma pessoa que perdoa, eu sou uma pessoa que vive na igreja, mas eu sou uma pessoa maldosa. Eu sou uma pessoa que, quando sai da igreja, vou causar mal ao meu vizinho, eu não sei perdoar as pessoas. Então, tudo isso Deus está vendo. Né? Verdade. Então, Ele sonda os nossos corações, coração limpo, né? Sem mágoa e sem rancor. Sara de Souza, parabéns, mano, está mandando bem. Obrigada, Sara, pela audiência, viu? A Sara é filha da Hilda. Muito boa, Delzuíta, muito bem preparada para a nossa live. Só estou com pena porque está saindo um som muito baixinho aqui para mim, né? Mas vamos embora. O meu som faz parte. É o meu som que está saindo baixo? Né? Para mim está saindo baixinho. Aqui um pouquinho. O meu está no volume máximo, Ana. Eu não sei se é o seu que está ruim por causa da transmissão, mas vamos fazer o possível para me aproximar mais. Né? Devido ao lugar que você está, talvez o alcance da internet esteja baixo. Mas vamos que vamos. Manda as perguntas que eu respondo. Vamos embora. Ô, Edelzuíta, hoje nós estamos vivendo um momento difícil, né? Com essa pandemia que está aí, tomando conta do mundo, no mundo agora, né? Essa pandemia, esse vírus, o Covid-19, que para a gente, né? Eu acho não, tenho certeza que será um fato histórico, um evento histórico, como nunca visto antes, né? E acho que eu tenho certeza que vai ser lembrado. Eu estou igual a Dilma, né? E tudo eu acho. Não, eu não acho, não, eu tenho certeza, viu? É um momento, um evento, e será lembrado pelas gerações atuais. Com certeza, nossos jovens, o momento que ficou na quarentena em casa, junto com seus familiares, esse momento que ficou distante dos avós, porque não podia se aproximar, para não correr o risco. E eu queria saber de você. A gente sabe que é um acontecimento triste, né? E ocorrido em todo mundo, mas eu queria saber
Edelzuíta, você Sim. lembra de algum momento, de algum evento mundial que foi marcante na tua vida, além desse? Ana, Maria com toda a minha... Joséilda, dando os parabéns. Obrigada, Joséilda, por estar nos assistindo, viu? Continue. E nos ajuda aí. Dá teu like aí, aciona o sininho e compartilha. Ana, a situação do Covid, para mim, ela é assim, ímpar. Eu não me lembro de situação nenhuma que atingiu o mundo de uma forma em geral ao mesmo tempo, a não ser o Covid-19. Eu não me lembro, eu estou com 54 anos. E outras situações abalaram pontos, assim, pontuais, guerras, a violência no nosso país é muito presente, a corrupção é um câncer que, infelizmente, assola o nosso país. Se não fosse esse Covid-19, junto agora com a corrupção, que estão se aproveitando dessa situação, a nossa nação tinha, assim, que 90% de dar uma alavancada nessa É situação. verdade. Mas você perguntou se eu me lembro de outras situações. Eu não me lembro. A não ser essa, eu não me lembro, a não ser, assim, de um nível mundial, não, eu não me lembro de nada parecido. Infelizmente, Eu concordo com eu... você. Eu sou um pouquinho mais velha, mais experiente do que você. Aham. Maria Joséilda é branca, Ana lembra de mim. Ana é branca. Ana lembra de mim. Eita, Branca, dá aí um detalhe para ver se eu consigo me lembrar de tu, mulherzinha, que aí eu digo já, se lembra. Dá um detalhe aí sobre tu. Eu também, Desuíta, eu sou um pouquinho mais experiente que você, né? Mais velha, mais experiente. E eu também não lembro, assim, de um outro evento marcante, tanto quanto esse, né? Pode ter ocorrido uma coisa assim que marcou, mas não igual esse Covid está marcando, como a gente está vendo agora, né? E é como eu disse, com certeza isso vai ficar para sempre na memória de todos que estão passando por isso, entre crianças, jovens e adultos e idosos, né? Os que, Verdade. os que escapar, se Deus quiser, vão ter uma péssima lembrança desse ano de 2020. Ivonete Esse Magalhães ano, está nos assistindo. Ivonete, muito obrigada, um abraço para você. E eu quero lhe convidar também, Ivonete, para a gente bater um papo, viu? Nos próximos dias. E obrigada por estar nos assistindo, viu? Ô, Dita, me diga uma coisa. foi. A gente está correndo com as perguntas, porque você Sim. me adiantou que só podia até às 9 horas, né? Por conta da faculdade, algum problema, alguma matéria para colocar em dias. Mas me diga uma coisa, você É uma outra costuma... live. É o uma que outra você live que vai costuma ter. fazer? O que você costuma um livro preferido? Música que marcou a sua infância e a sua vida adulta? Foram várias Eu, perguntas numa só. eu não ouvi suas perguntas, porque picotou o seu áudio. Pode repetir? Itamar França está aqui dizendo que mulheres, quando passam dos 40, ficam mais belas e loiras. E eu tô loira também, não, minha filha, eu sou moreníssima. Eu Eu também, sou cabelo parente cacheado de original de Maria raiz. Bonita, morena. Roda Maria Bonita, roda vem fazer Até o frisado do café. meu cabelo é igual ao da Maria Bonita, ó. E o Eu não dia já quero ficar vem loira. raiando e a polícia já está de pé. Eu sou morena, viu, Itamar? Mas, com todo respeito às loiras que têm filhas loiras, né? Então, todos somos iguais. Não importa a cor, se é loira ou morena, somos mulheres, guerreiras e empoderadas. Com certeza. Exatamente. Eu perguntei, Delzita, Ivonete Sim. Magalhães, a gente bate um papo na hora que você quiser, mas em particular, como sempre, conversando, kkkk. Oi, Ivonete, coloca timidez no bolso e vamos bater um papo aqui, como a Desuíta está fazendo, mostrando para as pessoas um pouquinho da vida dela, conversando sobre a sua história de vida, sobre a sua cidade,
sobre os seus amigos, e é isso que eu quero fazer com você também, Vanessa. Timidez, a gente vai deixando de lado, vai tirando de letra, né? E Fala eu para ela espero que que você os amadureça a tímidos não ideia. herdam o E a reino gente de vai Deus, hein? conversar. Já me pediram, viu, para que você participasse. Eu estou só sendo intermediária. Ô, Adelzuíta, o que eu Sim. perguntei é o que você costuma fazer como passatempo. Tem um filme preferido? Um livro preferido? Eu Vamos por gosto etapa. muito. Fala sobre um filme preferido. Qual o teu filme Filme, preferido? filme, Ana, eu sou muito criteriosa nesse sentido. Eu gosto muito de filme baseado em histórias reais. Meus filhos falam que eu gosto de Muito sofrer, bem. porque eu gosto de filmes baseados em histórias reais, principalmente quando se refere a, a histórias de pessoas que a gente conhece. Então, nos últimos tempos, eu assisti uns filmes aqui no Netflix e gostei muito. Mas são tantos que eu não consigo lembrar um especificamente. Mas eu gosto dos filmes que falam sobre o Holocausto. Por isso que eles falam que eu gosto de sofrer. Eu gosto muito de assistir as histórias dos Holocaustos, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, aqueles campos de concentração. O que mais me marcou foi o menino de pijama listrado. Eu chorei igual uma desesperada. Mas eu amei o filme. Eu já assisti outros, mas esse, o menino do pijama listrado, é assim, lindo. Triste, porém lindo. É uma história que faz você refletir a respeito de suas atitudes e ter empatia pelo seu próximo. Esse filme me tocou muito. E A você falou de Maria livro, né? Joselilda está aqui dizendo que fez um curso de capoeira no tiro de guerra que você organizou e que a professora era Rosineide. Você botou Rosineire, mas era Rosineide, viu, Josailda? Joséilda. Na verdade, Joséilda, foram tantos alunos que passaram pelo Centro da Juventude e foi um programa que plantou tantas sementes boas. Hoje nós temos funcionário no comércio, nós temos profissionais autônomos, tudo de pessoas que passaram pelo Centro da Juventude, do qual eu tive o prazer de coordenar, de ser coordenadora por quase 8 anos na gestão do grande prefeito que Afogados teve, que se chama Totônio Valadares. Na verdade, José, eu sou muito sincera, tu me conhece desde lá e tu sabe, né? Da minha sinceridade, da minha franqueza. No momento, eu não estou conseguindo me lembrar de você, mas o que importa é que ficou na sua memória os dias que você passou lá com a gente, o período em que você passou fazendo curso com a gente, e que você está participando dessa live, e tenha certeza que eu vou guardar com muito carinho a sua participação aqui na live, viu? E a gente vai ter a oportunidade de se conhecer, de conversar, e você poderá ser uma das minhas entrevistadas, até para você falar também sobre o curso que você aprendeu, o que você achou do Centro da Juventude na época. Então, vamos amadurecer a ideia e você poderá ser minha convidada. Aí a gente vai se conhecer, você vai ficar de frente com a Ana Maria, viu, Josaída? Maria da Paixão Nogueira é uma mulher cheia de garra e brilho, exemplo para muitas mulheres, presente de Deus em minha vida. Ai, Ana, me dá Muito licença para eu obrigada. falar dessa moça. Deixa eu falar dessa família que Fala, me adotou. Maria da Paixão fala. atualmente mora em Portugal. É aquela amiga da qual eu te falei, que Deus me Ah, deu tá. a grata satisfação de conhecê-la em São Paulo durante o tempo que a gente trabalhava no Grupo Pão de Açúcar. E eu a conheci lá. Desuíta, eu não quero te interromper, mas eu aprendi Sim, com o Faustão, viu? De sim. interromper e não deixar o convidado falar. Eu aprendi com ele. Mas deixa eu lhe dizer, vamos Uhum. aproveitar e fazer o convite à Maria da Paixão para que ela possa fazer uma live com a gente lá de Portugal. Já estou convite, viu, Maria? Aí, Maria, eu vou ficar assim, de carteirinha marcada, no dia que ela disser sim e aceitar. A história que a gente tem é uma ligação tão forte de irmãs. Essa é uma irmã que Deus
me deu o prazer de acrescentar na minha lista de irmãos. E juntamente com a família dela, a família Nogueira me acolheu assim, Ana, de tão bom grado, de tanto amor, Ela está aqui que eu não tenho parabenizando a gente, palavras. né, pela iniciativa de reunir as pessoas através destas lives. Foi o que eu disse no início, foi a nossa intenção, foi aproximar os nossos Aham. irmãos. Não foi de Agora imitar deixa eu te ninguém, porque contar. quem vive de imitação se perde. Deixa eu Imitação te ficou para contar. tiririca, para tirulipo e outro, né? A gente tem que ter Aham. criatividade própria. Mas eu respeito as pessoas que gostam de imitar. Só são pessoas fracas de pensamento, né? São pessoas É verdade. preguiçosas que não têm coragem de botar a mente para funcionar. Aí copia o que o vizinho faz. Mas não é a nossa Infelizmente, intenção. né? Eu acredito que as pessoas levam muito a sério aquela fala de Lavoisier, né? Que na vida tudo nada se cria, tudo se copia. Eu acredito que as pessoas estão levando isso muito a sério e estão copiando mais do que É criando. verdade. Não, Infelizmente. mas o bom mesmo é criar. Porque quando você está criando, você está exercitando o seu pensamento, as suas ideias. Se você só copia, você vai tornar-se uma pessoa de mente vazia, de mente preguiçosa, de uma mente lenta, né, sem criatividade, já querendo encontrar as coisas prontas. Não, eu não vou criar porque eu vou imitar fulano, eu já vou pegar o prato feito. Mas isso não faz Verdade. parte de Ana Maria. A Ana Maria gosta de criar e de A realizar também. criação, a criação é mais original, né? Então, Exatamente, mais eu original. quero, eu quero mandar também abrir um parêntese aqui para falar das irmãs da minha congregação, do grupo que chama Mulheres Fortalecidas, ou seja, Fica à vontade. mulheres que são curadas para curar. A gente se reúne todas as quintas-feiras, sob a supervisão de uma líder, Eliane Thompson, uma guerreira maravilhosa, que é nossa líder, né, no grupo de mulheres, e é psicóloga, formada, pós-graduada, doutorada, então ela acompanha as mulheres. E eu sou grata a Deus pela vida de cada uma das irmãs que ali se reúne, as quais me pediram assim, manda um abraço para as irmãs fortalecidas, ou seja, mulheres que estão em tratamento de cura do seu interior, da sua alma, para depois serem lançadas no campo missionário, né? Ou seja, missões não preciso sair do meu país para fazer missões, eu posso fazer missões aqui do lado da minha casa com a minha vizinha. Mas para isso eu tenho Ah, que tá. ter conhecimento, né? Eu tenho que ter um preparo para poder eu ajudar aquelas pessoas nas mesmas dificuldades das quais eu já sobrevivi. Então, é nesse sentido, as mulheres fortalecidas são tratadas nas suas carências, nas suas dificuldades emocionais, nas suas dificuldades de acontecimentos que trouxeram alguns traumas, para depois elas terem respaldo para ajudar outras pessoas que têm os mesmos problemas e tiveram as mesmas dificuldades. Então, um abraço para Ah, as que irmãs, legal. tá? Que E legal, essa Dita. irmã, Transmita aí o meu convite para uma dessas mulheres, né, que fazem parte desse grupo, se ela tiver interesse em fazer uma live comigo para contar como acontece, qual é a essência do curso, quais são as pessoas beneficiadas, enfim, falar sobre a prática de vocês na igreja. Se tiver alguma que se disponha, pode passar para mim o nome que a gente faz uma live com elas e para tá, ficarem à vontade e contar as histórias da igreja. são histórias assim, Ana, de superação. No meu caso, eu descobri que eu tinha feridas que precisavam ser tratadas. É um tratamento doloroso, mas necessário. E são traumas que foram criados desde da gestação e vem se deixando ali e coisas que você nem sabia que traziam problemas na sua vida adulta que precisa ser curado, entendeu? É como se fossem feridas da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude que foram mal cuidadas e trazem problemas emocionais durante a vida inteira. É nesse sentido o trabalho. E é maravilhoso. Tudo à luz da palavra É de muito Deus, bom, nada porque é foge. muito bom poder ajudar as outras pessoas. Exato. E, às vezes, Deus,
Uma palavra amiga, um ombro amigo, vale mais do que qualquer coisa, vale mais do que dinheiro, vale mais do que tudo. Muitas vezes você está precisando tão somente de uma palavra amiga, de um ombro para você chorar e desabafar suas mágoas e encontrar alguém que dê aquela atenção, que lhe escute, né? E que no final olhe para você e diga: você é filha de Deus, você é filho de Deus, tenha paciência que você vai vencer. É verdade. Seja otimista, saber, acima de tudo, que qualquer problema sempre tem. Tudo dará certo. E nessa essência... Deus abençoe todas essas mulheres. Abençoe você também, Josailda. Amém. Que tem uma amiga também aí que mandou um alô para mim, e eu estou mandando outro para ela, é José, eu acho que foi essa última pessoa que você citou aí, que apareceu a fotinha, essa aqui, ó, José da Silva Soares. Um abraço. O meu sobrenome aqui pseudônimo é ED, exatamente para abreviar o Edeus Uita, que os capixabas têm dificuldade de pronunciar, aí eu abrevio, me chama só de ED. Tem uns que me chamam de AID, ID, meu pastor só me chama de D. Então, do jeito que me chamar, eu vou, eu sei que sou eu. Então, Ana, eu vou falar para você a respeito de... Oi. Pode concluir o que você ia falando, mas eu queria que tu dissesse para a gente uma música que marcou tua infância e a tua vida adulta. Essa música, ela marcou, porque eu não me lembro agora o nome do autor, está na mente, mas não sai. É aquela, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos... Caminhando e cantando e seguindo, essa, né? Isso. Acho que é Simone que canta, alguma coisa das flores. Eita, deu um branco. Mas se eu não estou enganada, é Simone que canta ela. É que a letra, ela é muito forte, eu acho que né? a cantora Simone que canta essa música. Se eu não estiver enganada, é Simone que canta ela. Deu um branco. Mas eu sei qual é a música. Muito bonita, a letra é muito bonita dessa música. Para não falar das flores, se eu não me engano. O título da música é essa. Para dizer falar que não falei das flores. Fala o nome do autor, Itamar França, que me deu um branco agora. Não consigo lembrar. Não sei se o Geraldo Azevedo. Também. Um dos nossos idealizadores dessa live, né? É o Itamar França, é um blogueiro muito bem conceituado aqui em nossa cidade, Afogados da Engazeira, e que, junto com o Albertino, me fez a proposta da gente se encontrar aos sábados e dar essa oportunidade aos nossos conterrâneos, né? Segundo eles, eles acham que eu tenho uma memória boa e que eu conheço muita gente, que eu me lembro muito bem das histórias. Geraldo Vandré. O Itamar já deu o nome da música. Geraldo Vandré, mas Simone canta também. Canta, ela interpretou essa música também. Igual o Roberto Carlos, eu estava falando com vocês que a internet caiu, o Roberto Carlos gravou Meu Pequeno Cachoeiro, Simone canta, para não dizer que não falei das flores. Isso. E a música que você citou no começo, do Meu Pequeno Cachoeiro, é de Raul Sampaio. Inclusive, essa música é hino da cidade. Então, essa música é linda. Ela é linda. Ela tem tudo a ver com a história, né? Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, né? Entre as serras, doces terras, entre as terras, onde eu nasci. Eu aprendi a gostar dessa planta flamboyant desde criança, por conta dessa música de Roberto Carlos. Inclusive, eu tenho um pé de flamboyant enorme aqui na frente da minha chácara. Eu sou apaixonada pelo flamboyant, porque gosto dessa música. Além de ser uma planta bonita. E a casa do Roberto Carlos tem um pé de flamboyant, tem um pé de fruta-pão, é museu atualmente, né? Não tem muitas coisas dele, mas é muito bem preservado, é muito bem arrumado lá, tem visitação pública, e é lindo. Eu fui visitar depois de alguns anos morando em Cachoeiro.
É, a casa do Roberto Carlos. E tem até uma história curiosa. Quando eu morava em São Paulo, que eu Neto vim não está visitar a primeira vez, colaborando, está cortando. hein, Ana? Eu vou passar o mico que eu paguei junto com Carminha, minha irmã. A casa dos Bragas, aqui na rua 25 de Março, até próximo à minha casa, dá uns 15 minutos a pé. Quando eu vim visitar a Cachoeira de Itapemirim, se eu não me engano, a primeira ou a segunda vez, eu queria porque queria conhecer a casa dos Bragas. Só que eu achava que era a casa de Roberto Carlos Braga. E ela também achava que aquela casa era do Roberto Carlos Braga e me levou lá. E um amigo do Pão de Açúcar me pediu para tirar muitas fotos da casa do Roberto Carlos Braga. E eu fui na casa dos Bragas e paguei maior micão. Depois que eu tirei várias fotos da casa de dentro e de fora, pedi para a pessoa responsável me deixar entrar nos cômodos interiores para tirar foto dentro do quarto do Roberto Carlos. Para minha surpresa e minha decepção, a mulher me fala, minha filha, essa casa aqui é do escritor Rubem Braga, não do Roberto Carlos Braga. A minha cara quase caiu. E eu fiquei com aquele monte de fotos da casa dos Braga, mas foi bom que eu aprendi, foi uma lição. Inclusive, essa casa também é um museu muito bem montado, que tem a história da família de Rubem Braga, do pai dele, Coronel Francisco Braga, que também foi prefeito dessa cidade, e dos irmãos, e assim vai. A história é linda. E, e ficou marcada. A última vez que eu visitei lá, antes da pandemia, estava aberta a visitação, e eu fui lá. E lembrei da história de Carminha me levar lá para tirar foto, achando que era a casa do Roberto Carlos Braga. E esse mico ficou. Até hoje eu tenho as fotos guardadas. Mas foi um sonho frustrado, não? Não, porque depois, morando já em Cachoeiro, quando a gente tem muito fácil, a gente não dá valor. Eu só fui conhecer a casa do Roberto Carlos, propriamente dita, assim, quase 2 anos que eu estava morando aqui em Cachoeiro, foi que eu fui na casa dele mesmo. Mas é muito hilária essa história. Acho que a Maria da Paixão, que está assistindo agora, até lembra que eu cheguei no Pão de Açúcar com aquele monte de foto na casa dos Braga, mas não, era do Roberto Carlos. E fui, voltei sem tirar foto da casa do Roberto Carlos. Você transmita aí o meu convite para Maria da Paixão, que Ela será tá um prazer muito grande entrevistar ela e ter ela conosco lá de Portugal. Sim. Quem sabe um dia a gente não vai passear lá em Portugal, né, Dita? Nosso Deus, Ana, meus planos era esse, né, o ano passado. Me diz uma coisa, quais foram teus melhores amigos da época de infância? Ana, na minha época de infância, Lurdinha, eu não sei se você lembra de Lurdinha de Dona Dora. Você lembra dela? Eu não sei aonde Lurdinha anda, mas Lurdinha era como se fosse uma irmã nossa na época, filha de Dona Dora, que é tia de Maria José, minha madrasta. Você, não sei se você conhece, se lembra dela. Dora de Zé Moreno. Isso, Dona Dora de Zé Moreno. Lurdinha, a filha dela mais nova. Dora de Zé Moreno, a mãe de Fátima, e Lurdinha, até onde eu sou, há uns anos atrás, estava morando para as bandas do Maranhão. Mas mora numa cidade aqui próxima, chamada São José do Egito. Isso. Conheço até todos então, e lembro de todos. É uma das amigas da minha infância que marcou muito. Por quê? A minha infância aí em Afogados foi assim, muito fugaz. Aconteceram coisas que marcou muito, de uma certa forma, triste, né? A perda da minha irmã Lulu, e a perda da minha mãe, a saída dos meus irmãos de perto de mim, a minha saída daí para ir para Sobradinho, na Bahia. Mas os momentos que marcaram, a gente não esquece. Tem coisas assim, banho de rio, até mesmo as coças, as surras, né? As pisas que meu pai dava, porque eu era asmática, e eu não podia tomar banho de rio. Eu considerava a água do rio prejudicial para a minha asma. E eu me lembro da última surra que ele me deu, porque eu falei que não ia, era eu, a Hilda e a Mauri. Foi só ele ir para o ginásio depois do almoço, a gente,
vazamos para o rio para tomar banho, e ele estava lá na casa do seu Joãozinho, escondido, para ver se a gente ia para o rio. Ana, quando ele chegou em casa, ele me deu uma coça, uma pisa, que, se eu não me engano, você ajudou a lavar minhas costas com água de sal, para não inflamar, de tanto que eu apanhei. Aí sobrou para a Mauri, sobrou para a Hilda, e eu acho que, se eu não me engano, sobrou para Paulo também. Porque papai, quando batia em um, batia em tudo, né? Para ninguém rir um do outro. Mas era aquele estilo de coisa que... Você era uma garota peralta, impulsiva, hiperativa, higienista, como a gente diz aqui, e você levava essa coça, como você diz, mas você nem chorava muito. O seu gênio era tão forte que você não botava uma lágrima. Não é verdade? O choro era reprimido. Olha eu lhe entregando aqui. Não, mas isso é só infância. Lembranças que a gente precisa ter. Por quê? Talvez essas lágrimas que eu não derramei na infância me fazem derramar agora. Então, ficaram hoje em dia, dependendo do assunto... Retidas para o futuro. Ficaram retidas para o futuro. Verdade. Agora a gente se lembra e dá risada, mas era triste, tá? As costas eram lamentável. E papai era muito enérgico, né? Você sabe, você morou com a gente. Ele era, assim, muito, muito enérgico. Muito era a formação, bravo, né, Rita? A formação daquela época, né? Hoje é outra época, aquela era uma época, assim, de muita ignorância. É verdade. Não sei se eu digo se era ignorância ou se era muito cuidado com os filhos, né? Eu acho que era mais talvez cuidado do que seja ignorância. As duas coisas juntas. As duas coisas juntas, As duas Ana, coisas eu acredito. Juntas, é verdade. Por quê? Ele talvez só deu aquilo que ele recebeu, né? E, de certa forma, eu herdei isso dele. O meu excesso de amor pelos meus filhos, às vezes, me faz ser igual ele. Eu me pego fazendo coisas que meu pai fazia, falando coisas que meu pai falava. Então, eu tenho que me policiar para não deixar isso acontecer com meus filhos da mesma forma que aconteceu comigo. O excesso de zelo, não saber ser colocado de uma forma branda, né? O amor, o cuidado, a preocupação. Porque uma coisa eu tenho certeza, Ana, o jeito que o meu pai educou a gente, a formação de caráter que ele nos ofereceu, é que eu sou grata por isso. Eu sou muito grata pelo caráter qual ele forjou em mim e nos meus irmãos, eu acredito que neles todos, de saber se colocar de uma maneira digna, honrosa. Você tem uma noção, eu honrava tanto a memória do meu pai, mesmo estando longe, que eu não vou ter meias palavras para falar, porque a gente está em uma live e ser hipócrita. Eu me mantive virgem, morando em São Paulo até os 22 anos, porque eu tinha medo de magoar o meu pai. Mas aí, quando eu decidi que eu não queria mais ser virgem, eu me entreguei para um namorado e pensei, eu falei, meu Deus, quando meu pai souber disso, ele vai ficar com raiva de mim. Porque a moça que não casava virgem era chamada de perdida, né? E aquilo lá, mas eu fiquei com aquilo na mente. Hoje está fora de moda isso. Hoje está fora de moda. As moças hoje em dia experimentam antes, que é para não escolher errado. É verdade. Mas a gente teve esse tipo de educação, né? Então, eu tinha muito respeito pela memória dele e do Luiz, com o qual eu morava nessa época. A gente morava nas dependências da casa que o Luiz emprestava para a gente morar lá em São Paulo, né? Nessa ocasião onde aconteceu a minha iniciação sexual. Mas eu fiquei com um certo medo de manchar a educação que meu pai havia me dado. Mas a formação de caráter, de perseverar com o nome limpo, não comprar além daquilo que você pode pagar, sem se endividar, eu herdei dele. Economia doméstica, eu me lembro de algumas falas que ele fala assim, quando vocês tiver a casa de vocês, vocês vão dar valor. Ele falava uma coisa muito simples, que isso me acompanha o resto da vida. E é verdade, né? A gente só dá valor àquilo que custa do nosso bolso. Quando vem muito fácil, a gente não dá valor.
né? Quando Então, custa o nesse nosso sentido, suor, Ana, né? eu aprendi a A gente administrar valoriza muito bem, mais. valoriza aquilo que você ganha com sacrifício e de forma honesta. Eu aprendi isso com ele. Maria da Paixão falando das fotos da casa do Roberto Carlos. Ah, mas descobrimos outro famoso também, Braga. Uma família e descobriu outra, né? Uhum. E é Então, valeu um a dos pena também. escritores brilhantes, né? É um dos escritores Ah, mais Maria da brilhantes Paixão aqui da Nogueira, região. quanto ao convite, me sinto honrada. Obrigada. Pois é, Maria, vá se preparando aí para você falar sobre os costumes portugueses, viu? Vamos conversar e falar sobre Portugal. Célia A Célia Batista, quando seus Batista. vizinhos davam um grito na casa dele, dava para ouvir na igrejinha. KKKK. Era mesmo, Célia? Confirma aí, Dita, se era assim? Mas eu confirmo. Meu pai, ele era muito enérgico, muito. E ele assustava a gente no grito. Quando ele vinha atravessando o rio, lá da casa do seu Joãozinho, a gente já se preparava. E se não tivesse tudo ok, o grito ia comer. Às vezes era mais barulho do que tudo. Mas era desse jeito mesmo. A Célia tem razão. Era só mais para chamar a atenção, não é É verdade? amedrontar. Mas ele tinha, É realmente, ele amedrontar tinha aquele mesmo. jeitão dele, aquela voz. Grossa, né? Quando Um falava, timbre de já voz intimidava. muito. Mas eu me lembro que Verdade. você não se intimidava muito, não, viu? Você era valente e virada numa siri. E essa parte da minha infância, eu estou tratando dela, é porque me causou traumas. Tá tratando dela agora, né? Naquela roda de mulheres lá, porque você conhece o contexto dessa minha braveza, o que me levou, o que meu pai foi obrigado a fazer, por causa da minha valentia, da minha rebeldia, e isso me causou alguns traumas. Só no particular eu posso entrar em detalhes, tá? É para não citar nome de Tá terceiros, certo, não vem Dita. ao caso, tá? Ok. Mas essa braveza minha talvez seja marca registrada da minha personalidade. As lutas pelas quais eu passei é que me forjaram para superar todas as dificuldades que eu vivi até hoje aqui nesse mundo. Por quê? Uma mulher, Encontrou. quando ela Você se decide, encontrou com a dificuldade também, Dita, muito cedo, né? Quando é, você perdeu sua mãe, uhum, seu pai entrou em um segundo casamento e sempre muito tem os rápido, né? transtornos, né? Foi. E esses Sua transtornos, mãe, Deus eles. chamou sua mãe e você passou a enfrentar uma nova vida, né? Uma E eu era nova vida com a inconformada com a ausência situação. Né? com a saudade dela e a conviver com os obstáculos que foram aparecendo no dia a dia. Então, Verdade, Ana. para E você. esse espaço de mãe, eu sou grata a Deus que a Fátima me deu um respaldo emocional nesse sentido. A Fátima, minha irmã mais velha, que mora aqui no Garrafão, aqui próximo de Cachoeiro, e Juraci, o esposo dela, na fase de adolescência, onde foi mais crítico para mim, que talvez se eu não tivesse o respaldo deles, talvez a minha vida tivesse desgarrado para o lado errado. Eu sou grata a Deus pela vida da Maria de Fátima e do Juraci, meu cunhado, porque eles me deram todo o respaldo moral que eu precisava para essa fase de saindo da infância para a adolescência. Quando eu saí da companhia deles, eu já tinha 18 anos, já tinha a idade da razão, né? Eu já conhecia o que era certo e o que era errado. Foi quando eles me encaminharam novamente para a casa de papai, para poder ele me autorizar a ir embora para São Paulo com a Mauri. Então, ela me Tá. ajudou, assim, de forma imensa. Eu sou grata à minha irmã por isso, porque Deus levou a minha mãe, mas deixou a Fátima no lugar, para esse espaço. Da casa do meu pai, eu ir para a casa dela e ser acompanhada de perto pela figura feminina da qual eu sentia tanta falta. É Eu não sei verdade. se ela está assistindo. Desuíde, falando em saudade, né? Nós Sim, estamos falando da saudade, que você aprendeu a conviver com a saudade da sua mãe. sim. Então, das ruas, das casas, das quais você morou,
qual você leva na lembrança com mais carinho? De qual você lembra mais? É Das casas onde você morou, as ruas onde aquela você casa, brincou. Qual a que você leva na a- lembrança até hoje, com mais carinho? aquela que fica na beira do rio, aquela que ficava, né? Que agora eu creio que não existe mais, que sempre que dava um enchente, derrubava. E tinha um quintal imenso. Então, aquela ali faz parte da minha infância, eu trago vivo na memória, inclusive aquela casinha que era da companhia de água, que a gente usava até para brincar nela. Aquela casa ali, ela não sai da minha memória, tá do mesmo jeitinho aqui na minha mente. Aquele quintal Era, enorme e era o aquela casinha que antigo fazia parte, chafariz. Era o antigo chafariz. chafariz. Exatamente. Então, eu me lembro até que você morou em uma daquelas casinhas. Não sei se você lembra disso. Você lembra que você chegou a morar em uma daquelas Lembro, com casinhas? certeza. E essa Era imagem as não me sai. casinha, uma casinha próxima ao chafariz, Aham, e o controlista da água, da é. distribuição da água, chamava-se Diógenes, seu Diógenes, Seu Diógenes, mas Diógenes, a gente chamava seu Diógenes. Diógenes. Isso. O pé de castanhola ali na nossa rua, ele tá assim vivíssimo na minha memória. Quantas castanholas a gente jogava pedra para conseguir comer uma castanhola naquela rua? E as vizinhas, Dona Aurélia, a gente chamava de Leca. Você lembra que da Leca, última live que eu participei, Leca de saí Dudu. correndo de Dudu, a gente saía correndo da igreja para ouvir as historinhas no rádio dela, porque era a única que tinha rádio na rua, naquele pedaço de rua, para a gente ouvir as historinhas do Clube do Guri, do tio Do Ulisses. Guri, com Gente, seu são Ulisses Lima. coisas. Aham, são coisas da minha infância, dessa parte que eu vivi aí, que eu não vou esquecer, são coisas marcantes. Eu deitava no chão e ficava olhando para o rádio e ouvindo aquelas histórias lindas do Clube do Guri. E tinha Rita de Zezinho, com Geisa, Gueca, e um monte de vizinho ali que fazia parte da nossa família, era como se fosse extensão da família. Dona Maria, que É passava verdade. roupa, nas enchentes, a gente fugia para as casas mais longe do rio, com a mudança que dava para carregar, e tinha muita gente boa ali que faz parte da minha infância, da minha história, da minha memória. A Diva, e muita gente boa. Eu iria te perguntar, mas você já se antecipou, né? Porque Ah, a gente sempre tem aquele vizinho que a gente tem mais afinidade e que a gente não consegue esquecer. aham. Quais foram os vizinhos que você teve mais afinidade e que você não consegue esquecer até hoje? Além de Rita, de Leca, de Dudu, teve mais algum? Tem a família do seu Expedito, que morou perto da gente, e as filhas deles eram muito amigas nossas. Seu Expedito. Tem muita gente que agora eu lembro deles, mas não me vem os nomes, porque são muitas pessoas, né? Mas a família do seu Expedito ficou marcada por causa das meninas. Seu Expedito, que era conhecido como Expedito Abelhinho, Isso, foi um grande tocava músico um saxofone, né? da banda, ele Aham, tocava na banda de Afados, né? Era um grande aham, chaveiro, trabalhava como chaveiro isso. também, e suas filhas, tinha Nena, tinha Ai, Margarida, tinha Zilda, tinha Nildinha, aham. Daniel, João, Benjamin, que ainda reside aqui em Afogados. As meninas só residem Nena e Yara, se eu não me engano, em Afogados. As demais acho que residem fora. Mas foi Uhum. um grande vizinho também. Eu também tenho muita recordação de quando moramos próximo dele, de ser expedito. São Mas, lembranças que. Edelvi, ainda falando sobre a infância, Uhum. quais foram as brincadeiras de infância que você lembra mais? Que você lembra até hoje? Qual era a sua favorita? A que você gostava mais? É do pega, né? Pique-pega, aqui chama pique-pega e amarelinha. Mas eu gostava muito de uma que a gente se fingia de morto para outra pessoa Ah, levantar. Por quê? O Paulo, quando fazia parte dessa brincadeira, ele deixava a cabeça da gente bater na calçada e dava um galo.
Esse dia eu estava falando com meus filhos, seu tio era muito perverso. A gente ficava durinho assim no chão, para outro tentar levantar, brincava de morto, né? E ele, quando levantava a uma certa altura da calçada, soltava a cabeça da gente no chão. E tinha as brincadeiras, Ana, de casinha, que a gente montava a casinha toda ali na calçada com as bonecas, e as meninas se juntavam. Aí, uma certa hora, tinha que acabar com a brincadeira, porque já era hora de dormir, né? E a gente tinha que É. juntar tudo, aquelas tralhas, botar na caixa e lavar os pés, porque dizia que só tinha sujado os pés. Já tinha tomado banho mais cedo, mas tinha brincado no chão. Pique-pega, escravo de Jó, muita brincadeira boa, ciranda, cirandinha. Eu gosto muito dessas lembranças. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, Todos vamos dar a cirandar, meia volta, volta e meia, vamos onde meia, dar. vamos Era essa? lá. Eu lembro também, eu também brinquei com isso aí. Aham. Ô, Edelzuíta, me diga uma coisa. As gerações atuais não brincam nas ruas porque não conhecem, ou por morar em cidade grande, e que hoje são muito movimentadas, né? Cidade grande é muito movimento. E o que você acredita que a geração deixa, essa geração de hoje deixa de ganhar por não estar vivendo essa infância que nós vivemos aqui no interior, que nós vivemos em nossa época? Essas crianças que hoje vivem na cidade grande, é, e que não brinca na rua, que não brinca do pega, que não brinca do toca, elas estão perdendo, estão Não, deixando de viver a sua infância. O que é que você acha? eu acredito, Ana, que isso tudo se Maria da deve Paixão está à dizendo, a tecnologia, coragem né? que veio desde sempre, que fez essa mulher guerreira, decidida, independente. Quando eu era criança, meu sonho era não chorar, quando levava as medidas surras. Ah, meu Deus, kkkk. É para você, Rita. É, aí, Ana, eu acredito que as nossas gerações, elas estão deixando de vivenciar exatamente por causa da alta tecnologia. Hoje em dia, você pega uma criança, fica na frente de um computador horas e horas, ela não tem um contato mais com outros seres humanos. A criança deixa de se socializar, vivenciar outras experiências de outras pessoas, compartilhar o brinquedo, como a gente compartilhava a corda de É pular, verdade. as bonecas. E tudo isso gera um certo egoísmo. As pessoas crescem de uma certa forma egoísta. O meu celular é só meu, o meu tablet é só meu, o meu computador é só meu. Hoje eu vejo isso no meu filho de 11 anos, que quando desce para a quadra para jogar bola, se a bola for dele, qualquer pisada de bola que os outros der, já quer pegar a bola e acabar com a brincadeira. Então, as crianças e os adolescentes estão perdendo a, a, a facilidade do contato por causa da tecnologia. Hoje em dia, você deixa É verdade. uma criança por conta de um celular. Antigamente, a diversão da gente era correr atrás um do outro, brincar de esconde-esconde, tinha aquela empatia, né? Sobre a dificuldade do outro, de relacionamento, ajudavam-se mutuamente. E hoje em dia não tem quase isso. A gente vê isso nas escolas, fica até difícil as crianças se socializarem na hora do recreio, porque a violência está muito aflorada. Toma lá da cá. Se eu esbarrei em você, você vem me dar um empurrão. Infelizmente, a gente vê isso por conta desse egoísmo, que a individualidade de cada um está muito assim, exacerbada por causa da É violência que o verdade. mundo está oferecendo. Os pais, de uma certa forma, protegem os filhos mantendo-os dentro de casa, não favorece essas brincadeiras da nossa época, e esse resgate está ficando para trás. É tanto que na educação física nós estudamos muito a respeito disso, de resgatar as brincadeiras através da oralidade. Eu transmitir aos meus alunos, aos meus colegas, as brincadeiras antigas, escravo de Jó, e tudo isso gera atividade física, onde está crescendo um alto índice de obesidade infantil que leva até a maturidade. O problema da falta de movimentação física. As crianças crescem ociosas na frente de um computador, elas acabam consumindo mais alimentos inadequados para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, o que leva à obesidade, o que acarretará em problemas futuros. Parece brincadeira,
mas a industrialização alimentícia e a alta tecnologia está criando cidadãos doentes, tanto fisicamente como emocionalmente. Por quê? É Hoje em verdade. dia, Concordo plenamente. o contato com outros seres humanos está se limitando a uma tela. Por exemplo, hoje é necessário eu conversar com você através de uma tela, mas muitas vezes eu deixo de ir ali na casa da minha sogra, fazer uma visita a ela, deixo de ir na casa de uma amiga, porque eu tenho um filme interessante para ver, porque eu tenho uma minissérie interessante para acompanhar, uma novela que me agrada. Então, o ser humano está perdendo o contato com outro ser humano e deixando de ser muito humano. Então, É. o O egoísmo está calor tomando muito humano, cada dia conta. que mais, vai se distanciando mais. Exatamente. Está ficando muito mecanizado, muito. A tecnologia está tomando o lugar do contato físico, do abraço, tirando essa fase da pandemia, do aperto de mão, do olhar no olho e falar o que pensa, o que sente. Isso está ficando muito. As pessoas hoje em dia conversam pelo Facebook, lava roupa suja no Facebook, joga E piadinha no nós Facebook. vivenciamos tudo isso, não foi, Dita? Eu vivi Foi. isso aí, você viveu esse momento, essa fase, né? Uhum. Onde as amizades eram mais sinceras, né? Onde a gente Isso. O vivia contato era mais mais próximo estreito, né? um do outro. E naquela época não tinha negócio de bullying, a gente passava no canto, escutava um apelidozinho, uma coisinha aqui, outra ali, olhava com a cara feia, mas estava tudo certo, né? Passava, Mas se né? tivesse que E a gente resolver não no entrava em tapa, também depressão. resolvia. Hein, Ana? Se tivesse que resolver também o bullying no tapa, já resolvia, porque eu bati na filha de Agamenon. Eu não Estava sei tudo se você sabe resolvido, dessa né? história. Não sei se você conhece essa história, que eu dei uma coça na filha de Agamenon, policial, no meio do pátio do ginásio. Por quê? Ela sempre levantava a saia de alguém. Aí, um certo dia, eu cheguei para assistir aula e não tinha cadeira para mim, chamava carteira, né? Aí a professora, não lembro quem estava na sala, falou: você pega uma na sala em frente, porque a sala está lotada. E eu atravessando o pátio com aquela cadeira pesada, a Yara, filha do policial H-Menor, levantou minha saia. E era hora de recreio de outras turmas. E todo mundo riu de mim. Eu peguei a carteira, botei no chão, parti para cima da Yara, dei tanto na cara dela, mas quando eu cheguei em casa, meu pai também me deu uma coça e me tirou da escola. O resto do ano eu perdi por Você conta deu e da coça que levou. eu dei na filha dela menor. Eu não era moça. Conheci demais Yara. Tinha Yara e Jussiara. Eram duas. Não foi Yara era a mais Yara. nova, e Jussiara era mais velha. Yara era mais nova, foi ela que levantou minha saia, e Era eu mais bati nova. nela. E meu pai me tirou da escola por conta dela. Eu perdi o resto do ano, tive que repetir, por conta dessa Edelzuída, coça. pegando esse gancho aí, que você falou dessa surra, né? Que você deu na menina por ela ter levantado sua saia. A mulher só quer mostrar a calcinha, que é que tem, e nada demais. E é Agora deixado. não. Agora as mulheres mostram tudo, até mais, Aproveitando mas esse naquela época gancho, não era, né? é Hein, Ana? verdade. Naquela época Mas era uma aproveitando afronta. esse gancho, fala um pouco da tua. Acho que a internet de Edelzuíta deu uma Não, caída. foi a sua que caiu. Voltou. Ah, Voltou, eu não ouvi sua pergunta, pode tá falar. me ouvindo? Tá me Tô, ouvindo? tô ouvindo, Não, sim. aproveitando esse gancho, né, desse episódio com Yara, eu queria que tu me Aham. falasse da tua personalidade e do teu jeito de ser hoje. Continuo brigona, sou pacata até um certo ponto. Eu não procuro a briga, mas se a briga me procurar, eu não saio perdendo, não. É como diz um ditado: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas se eu entrar, eu dou uma boiada para não perder. E essa personalidade, Muito Ana, eu bom. creio que vai me acompanhar para o resto da vida. Ou seja, eu procuro evitar, eu evito o máximo, eu evito o máximo uma confusão. Porque se eu achar que eu tenho Ana razão, Maria, chamando eu as vou lembranças.
eu vou continuar lutando pelo aquilo que eu acredito. Independente se eu vou desagradar uma dúzia ou meia dúzia, eu vou lutar e defender o meu ponto de vista. A minha personalidade continua forte, eu continuo brigona, procurando me corrigir, porque a gente precisa amadurecer, né? Mas a gente não perde a identidade original da gente. A gente até releva certas coisas, né? A Fátima me ensinou um ditado que ele é até engraçado. Aprende com o passar dos anos, né? Isso. Com o passar do tempo, você vai se modelando mais um pouco, mas sem deixar que alguém pise nos seus calos e que você venha sentir a dor. Eu digo muito isso também. Eu sou uma pessoa conhecidíssima pela minha personalidade forte, e eu digo muito isso. Eu quero continuar sendo eu mesma. Ora, se eu não mudei até hoje, eu vou querer mudar daqui para frente? Não, eu quero, lógico, tem muitas coisas que eu vou me policiar, eu vou saber como agir em determinados momentos, mas eu quero continuar sendo eu, Ana Maria. A Ana Maria que todos conhecem. Eu não atiro a primeira pedra, mas se eu receber a primeira, pode esperar que a segunda vai. Então, eu quero continuar sendo assim. Por que, Ana? Eu acho que quando você nasce com a personalidade, você cresce, convive com ela e leva ela para a sepultura. Não adianta. Eu costumo muito dizer assim, eu prefiro desagradar com a sinceridade do que te agradar com a falsidade. Não. Eu falo a mesma coisa aqui em casa para o meu marido, para os meus filhos. Vocês ainda não aprenderam a me conhecer. Eu prefiro uma verdade que machuca do que uma mentira que consola. E eles falam, mãe, você é muito radical. Eu falo, não, eu não sou radical, eu sou sincera. Para mim, o que é certo e o que é errado. Não existe pecadinho e pecadão. Para mim é pecado. A Bíblia se resume em pecado. Não se refere a pecadinho ou pecadão. E se referindo, Ana, à personalidade, eu, particularmente, eu não cometo alguns erros que eu cometi antes de conhecer o Evangelho. Por exemplo, eu não me relacionaria mais com um homem casado, não namoraria fora do casamento, não participaria de algumas coisas que eu participei enquanto não conhecia o Evangelho. Por quê? A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu tive um filho, mãe solteira, eu me relacionei com um homem casado, que foi uma grande paixão da minha vida, mas isso tudo no tempo que eu não conhecia a verdade. A partir de então, eu já não tenho o direito de ofender, de magoar as pessoas e, aparentemente, montar uma felicidade para mim à custa da infelicidade de outro. Ou seja, não quero para os outros aquilo que eu não desejo para mim. Ou seja, ser sincero diante de Deus. O que importa é eu agradar o coração de Deus. Com a minha personalidade difícil, muitos dizem, você é difícil porque você é radical. Em alguns sentidos eu sou, sim. Por quê? É como eu te falei, o que é certo, o que é errado. Para me roubar, é errado. Tanto faz uma agulha como 1 milhão. Então, eu ensino para os meus filhos. Você planta. Você não é obrigado a semear, mas aquilo que você semear, você é obrigado a colher. Igual cartão de crédito, você vai gastando. Uma hora a fatura chega. O pecado é a mesma coisa. Então, na minha personalidade, nesse sentido, eu acredito que nem Deus quer que eu mude. Por quê? O que eu aprendi que era certo com o meu finado pai, que eu amo e agradeço pelas costas também que ele me deu, os puxão de orelha que Maria José me deu para eu aprender a lavar a panela de pressão, arear as panelas, limpar a casa, eu agradeço tudo, porque fez parte da minha formação. Eu aprendi e trouxe as coisas boas. O que eu aprendi de errado, eu corrigi. Estou procurando corrigir também na educação dos meus filhos. Mas eu não vou abrir mão só porque os outros estão fazendo para agradar meia dúzia ou agradar uma dúzia. Eu tenho um certo problema de não ser aceita exatamente pela minha sinceridade. Eu tenho que me policiar para não ser grosseira. Quando eu sou sincera, eu tenho que usar de polidez, né? Corrigir com a verdade, mas usando com tons brando. E muitas vezes eu não sei usar.
esses tons brancos que as pessoas estão acostumadas. As pessoas gostam de ser bajuladas. Ou seja, não faz parte da minha personalidade. Eu nunca vou agradar você bajulando você, se eu não estiver sendo sincera, você vai ver da minha boca. Ana, é assim, assim. Eu sinto muito te desagradar, mas é assim. Infelizmente, eu ainda explico por quê. Os meus filhos falam. O meu mais velho, ele tem 26 anos, Ana, e eu sou grata a Deus, porque o meu filho, todas as palavras de maldição que foram lançadas contra a vida dele, porque ele era filho de mãe solteira, foram jogadas por terra, porque Deus é fiel. E o meu filho tem um caráter ilibado. Eu sou grata a Deus. A internet está dando uma caidinha, mas Deus me deu um menino maravilhoso. Então, é nesse sentido, minha querida. A minha personalidade continua essa que você conheceu quando criança. Algumas coisas foram corrigidas, estão sendo corrigidas, porque nós somos uma obra que nunca acaba. Deus está sempre moldando a gente em algumas coisas que não agrada a Ele, né? Mas nós também não temos que nos anular para agradar o mundo. A vida, né, Dezuíta? Nós somos eternos aprendizes, né? Aprendizes, todos os exatamente. dias você aprende. Você tem algo para ensinar, mas você aprende também todos os dias. E dentro dessa aprendizagem está também algumas correções que a gente procura fazer. Eu concordo quando você diz, eu não cometeria alguns erros que cometi no passado. Eu também digo a mesma coisa, né? Se cometesse esses mesmos erros hoje, no presente, seria de uma forma mais suave, né? E não tão grotesca como aconteceu na época. Então, a gente vai aprendendo todos os dias, a gente vai aprendendo com a vida, a gente vai aprendendo com o tempo, com a experiência que a gente vai adquirindo, vai colocando em prática o que a gente ouviu lá atrás, dos mais velhos, que na época a gente ouvia e não dava ouvido, entrava no ouvido e saía no outro. Aí hoje você para pensar, mas meu padrinho falava dessa forma, que se fizesse assim seria melhor. Na época a gente dizia, não, assim é o senhor que pensa, eu vou fazer ao meu modo. Hoje a gente já faria dando ouvido ao que a gente escutou dos mais velhos, né? Eu costumo muito dizer, escute a experiência de quem já viveu mais do que você. Se eu já vivi mais do que você, com certeza eu tenho muito mais experiência do que você e já enxergo um pouquinho mais além. Então, a gente aprende todos os dias. E os filhos da gente talvez cometam alguns erros parecidos com o que nós cometemos, exatamente por não dar ouvido aos nossos conselhos, né? Mas a gente espera que eles não sofram as consequências daquilo que nós estamos ensinando e eles não estão valorizando. Eu espero muito, muito, muito que meus filhos não semeiem hoje na vida de ninguém frutos ruins, para não colher mais tarde as consequências, porque Deus, ele é amor, puro amor. Ele nos livra, nos perdoa o pecado, mas ele não nos livra das consequências. Então, a gente sofre as consequências daquilo que nós cometemos. Às vezes as pessoas dizem assim, Deus não é para castigar ninguém. Eu também concordo. Não, a gente mesmo que se castiga, né? Não está para castigar ninguém. Ele não castiga ninguém, não. Mas muito ele tem que mandar suas correções, vez por outra, a gente cair na real diz, né? E a gente saber e acreditar que acima da nossa cabeça existe um ser superior, que pode mais do que a gente. Superior. Então, essas correções são necessárias, que a gente receba para que a gente acorde para Jesus, como diz o ditado. Verdade. É verdade? E esse amor dele, ele é tão grande, que agora nós temos um advogado em nosso favor, né? O Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele é nosso advogado. Mas haverá o dia que ele será juiz. Então, nós temos que acordar agora para a vida, enquanto nós temos ele como advogado para nos defender diante do Pai. Porque vai chegar o dia que todos, sem exceção, Ana, independente de classe social, de cor, de raça, de diploma, todos se apresentarão no tribunal de Deus. E Cristo já não será mais o nosso advogado, ele será o nosso juiz. No dia do juízo final, né? Exatamente. É um assunto que ele dá uma outra live, né?
Mas como já são É da 21 outra horas e live. 20, a minha outra live vai começar daqui a pouco, mas é assim, só da faculdade, é uma coisa particular do professor com os alunos. Eu vou te pedir perdão por ter que interromper e fazer as minhas considerações finais, Ana. Por quê? Eu me senti muito honrada pelo seu convite, sou muito grata por essa oportunidade, tá? E, na medida do possível, estarei assistindo as outras, com os outros convidados. Quero te agradecer pela iniciativa, tá? E pelas pessoas às quais eu tive o prazer de rever a Jerusa, aquela maravilhosa, como sempre, e as outras pessoas que verei, né? Eu sou grata a você, tá? Por ter você como irmã. Nós sabemos que a nossa amizade tem uma história muito grande, tem um sentimento de É valor, verdade. de pessoas É uma que amizade Deus verdadeira. uniu. A Maria do Socorro, né, que a gente chama de nega, que até pouco tempo eu nem lembrava que o nome dela é Maria do Socorro, que a gente chama ela de nega de Filó. Então eu mando um beijo para ela e todos os que estão assistindo. Me perdoe os que eu não citei nomes, porque eu corro o risco de esquecer muitos. E quero agradecer, Ana, pela graça de você ter me concedido de participar dessa live hoje, tá? As minhas irmãs que estão assistindo, os parentes e tudo. Ô, Jesuíta, eu que agradeço, né? Eu já sabia, inclusive eu já tinha passado para o meu diretor, que você só Aham. poderia participar até às 9 horas. E já são E, 9h20. pois é, você já extrapolou o tempo, né? Então, É, porque assim, a eu do que professor agradeço, talvez já até começou, né? Mas não tem problema, depois ele manda a gravação para mim. São assuntos referentes, né? eu À que volta da faculdade. agradeço, eu que agradeço, Dita, a sua disponibilidade de ter participado conosco dessa live. Foi um papo muito bom, você se expressa muito bem, e eu gostaria de não encerrar por aqui o nosso bate-papo. Lógico, vamos encerrar essa live de hoje, mas Sim, em breve eu gostaria de ter você no próximo programa, que vai ser De Frente com Ana Maria. sim. Eu gostaria de ter você mais uma vez como convidada para a gente dar continuidade, né, a esse bate-papo, para você finalizar suas histórias e a gente aprofundar mais. Em Tá breve, ok, nós Ana. estamos com essa ideia do programa De Frente com Ana Maria, voltando a dizer que, sem copiar ninguém, foi uma Uhum. ideia de três cabeças pensantes, né, do Itamar, do blog do Itamar, do Albertino e da Ana Maria. Esse novo programa que vai ser De Frente com a Ana Maria, a gente continua na mesma linha de Tá prestigiar ok. as pessoas da nossa região, do nosso estado, da nossa cidade, mas teremos também pessoas que não são de Afogado da Engazeira. Tá Então, ok, Ana. eu gostaria de deixar já o convite aqui para você participar do próximo programa De Frente com Ana Maria, para a gente dar continuidade às nossas histórias, são histórias reais, como você bem disse, que não gosta, eu também não gosto de ficção, eu gosto de história real, eu gosto de ouvir história verdadeira, histórias que realmente Uhum. aconteceram, né? A gente não está copiando nada de ninguém, nem nas lives do especial de sábado, e nem do programa De Frente com Ana Maria, né? A Uhum. gente pode até ser copiado, se alguém copiar ou copiou, é porque gostou, né? É E porque porque somos não teve inspirações. uma mente fértil para ter criatividade. É, Porque você copiar na íntegra, aí já está dizendo que você não é capaz de representar nenhum projeto de sua vida. Porque quando a gente é capaz, a gente procura não copiar muito, a gente procura uhum. criar, Ser né? original. Inovar. Porque quando você só copia, você não inova e sua mente fica Verdade. preguiçosa. Então, Uhum. a gente não quer copiar nada de ninguém, a gente quer continuar do jeito que nós estamos. Então, fica aqui o meu convite para o próximo programa De Frente com a Ana Maria, e eu quero continuar essa conversa com você. Muito Tá ok, obrigada, Ana. um beijo Desde para já eu você, aceito o para todos os convite. seus familiares, seus filhos, e seja bem-vinda à Afogada da Engazeira, porque o bom filho retorna à casa dos pais.
Tá bom, um grande abraço para Itamar todos, França tá? está dizendo, Edelzuíta, obrigado pela sua presença e pelos belos momentos que nos proporcionou. Eu Itamar que é o agradeço, blogueiro Itamar. que teve a ideia desse quadro. Aham. Eu agradeço, tá, Maria Ana? da Paixão E a está minha dizendo, amiga, programa lindo, parabéns, continue prestigiando os nordestinos que estão espalhados pelo mundo. É verdade, Maria da Paixão? isso, é verdade. Ela está longe, um Então, coração muito apertado de obrigada, saudade. Edelzuíta. E um abraço para você e um beijo no coração de Para todos todos que nos vocês, tá? assistiram até agora. Que Deus nos Fica por abençoe e aqui. Ana Maria, continue nessa e até a iniciativa, Ana. Até.